municípios. Já aproveito para chamar as participantes do nosso próximo painel, com muito orgulho, enquanto a gente tem as fotos, faz a foto oficial, lembrando que esse evento está sendo transmitido ao vivo para o YouTube da FACERJ, portanto, todo o conteúdo vai ficar lá armazenado no YouTube da FACERJ e nas redes da FACERJ você confere também. Depois a gente vai ter uma revista Digital, que é física e digital, que vai poder ser acessada pelas redes da FACERJ com todo o conteúdo desse painel e as fotos. Bom, vamos dar sequência agora ao nosso terceiro e último painel, que vai focar no associativismo, no cooperativismo e no protagonismo de nós, mulheres. Que orgulho chamar as participantes desse painel para compor a mesa. Eu convido Rose Pani, presidente do SEMEC, que é o Conselho Nacional da Mulher Empreendedora e da Cultura. Por favor, suba ao palco, Rose. Convido também Denise Singulani, conselheira executiva do SEMEC RJ. A mediação será da Margarete Kelly, coordenadora regional do SEBRAE, a Margot, que já foi tão citada por aqui. Também convido para participar desse painel Mila Pimentel, da ASG Rio. Por favor, Mila, da associação. Enquanto nossas convidadas no painel tomam seus lugares, a gente quebra o protocolo para convidar o vice-prefeito natalício a subir aqui no painel para dar uma breve palavra. Vice-prefeito não vai participar desse painel por motivos óbvios, mas está convidado a dar uma palavra aqui. Muito boa tarde a todos. Quero aqui agradecer a presença de todos e dizer que a prefeita teve uma intercorrência e não pôde comparecer, mas eu estou aqui agradecendo em nome da Prefeitura de Guapimirim, o Conecta, e todos vocês estão aqui participando. O turismo para Guapimirim, Magé, parceiro, agradecer ao Bruno pela presença e a todos vocês. No mais, uma boa tarde a todos e um bom painel. Obrigada, vice-prefeito natalício. Margot, a palavra é sua, por favor. Muito bom já com a gente. Olha, eu sei que é final de tarde, tá todo mundo assim ávido, né, por poder seguir com as programações todas, mas esse painel vai ser o painel mais rosa, o painel mais leve e com tanto conteúdo também, tá bom? É claro que eu normalmente falo bastante, aí trouxe a minha colinha, aquela que vocês já conhecem, né, para tentar ver se regula, mas é um privilégio imenso estar com essas mulheres fortes, essas mulheres que empreendem, para que a gente possa fechar o dia de hoje falando sobre algo que é muito importante, porque nós estamos falando sobre associativismo, sobre cooperativismo, sobre economia compartilhada e colaborativa. Essas palavras todas juntas, elas podem dar meio que um nó na cabeça da gente, né? Onde começa uma, outra termina a outra. Mas nosso desafio é exatamente esse. Nesse painel está refletindo sobre como é que a gente pode transformar as nossas cidades, transformar os nossos espaços em espaços mais cooperativos, mais justos e mais inovadores, ok? Então, em poucos minutos, nós vamos ter aqui uma maravilhosa, se é que pode ser boa, né? Overdose de informações com uma pitada, né, e com o olhar de mulheres. Mas antes de passar para vocês, meninas, eu fiz uma reflexão em casa, que eu também faço o dever de casa. E eu fiquei pensando o seguinte, a gente sempre fala que nós somos seres sociais, não é isso? Só que seres sociais têm uma definição muito grande, que é a dependência de um ser com o outro. A necessidade da gente trocar, a necessidade da gente aprender, a necessidade da gente viver de uma forma colaborativa para a sobrevivência da espécie. Foi assim que nós, seres humanos, chegamos aqui. Um aqueceu o outro, um fortaleceu o outro, nós estamos aqui. E eu fiquei pensando, fechar um evento como esse, de setores que normalmente são dominados por homens, trazerem mulheres para cá, eu fiquei pensando no poder que a gente tem. E aí, sem desprestigiar o poder de ninguém. Mas eu fiz um exercício, quero brincar um pouco com vocês. Quer ver? Vamos lá. Se eu colocar para vocês aqui alguns substantivos coletivos, tipo alcateia, reúne o quê? Lobos, né? Se eu colocar para vocês aqui revoada, reúne o quê? Pássaros, ó, a nossa observação de pássaros. Se eu colocar biblioteca, reúne o quê? Livros. Se eu colocar constelações, estrelas. Se eu colocar cordilheira,
grandes montanhas. Se eu colocar banda, uma reunião de músicos. Se eu colocar equipe, uma reunião de pessoas que trabalham por uma mesma coisa, por um mesmo fim. Se eu colocar uma galera, é um coletivo de amigos. Se eu colocar uma multidão, são pessoas, várias pessoas. Se eu colocar uma turma, são vários alunos. Todos esses são substantivos coletivos femininos. Turma, galera, equipe. Olha que coisa bacana. Queridos, isso é só uma brincadeira para a gente verificar de que quando as pessoas estão juntas ou quando objetos são reunidos, é para que a gente potencialize a força que já existe nesse grupo. Uma montanha só é só uma montanha, mas várias montanhas juntas é uma cordilheira. Um passarinho só é um passarinho, mas vários passarinhos é uma linda revoada. E assim nós seguimos. Então nós estamos aqui hoje com mulheres, como eu já disse, que ocupam lugares estratégicos e nós vamos compartilhar um pouquinho das nossas experiências. Então, para inserir os nossos colegas, bravos colegas que ficaram até o fim, nós vamos fazer assim. Sempre vai ter uma frase, essa frase vai levar todos nós a refletirmos e a gente vai dar oportunidade para cada mulher aqui poder falar um pouquinho sobre a sua experiência, no caso, em ações coletivas. Estamos combinados? Tudo bem? Tudo certo? Então, vamos lá, vamos à nossa primeira fase? A nossa primeira fase, ela fala sobre... Ih, ela ficou grande demais, não cabe, mas eu leio. Tudo bem, eu leio. Viu porque que é bom a cola? Vamos lá. A cooperação, essa é uma frase, no caso, da Virginia Burden, é uma autora norte-americana. Diz assim: a cooperação é a convicção plena de que ninguém pode chegar lá a menos que todos cheguem. Ok? Essa é a nossa frase norteadora aqui. E eu gostaria de começar com a nossa presidente, né, Denise Singolari. A gente sabe que o SEMEC, ele foi criado exatamente para incentivar o empreendedorismo feminino, para promover, para integrar, no caso, líderes femininas, ok? Expandindo os contatos, as organizações empresariais no estado todo. E aí, então, eu tenho duas perguntas para você. No caso, como é ser líder de líderes, que é o que você é, numa entidade que até pouco tempo era majoritariamente masculina? E a segunda pergunta, a gente já vai junto, quais têm sido as estratégias que o SEMEC tem utilizado, que é o Conselho da Mulher Empreendedora e Cultura, né, e da Cultura, para conectar os empreendedores, no caso, no nosso estado, sendo você a nossa executiva. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos a presença, né? Agradecer também ao nosso presidente Robson por ter nos dado essa chance, né? Já aconteceram outros Conecta e esse é o primeiro em que tem uma fala feminina. Então, sem a ajuda dele, a gente não estaria aqui hoje. Eu sou Denise Singolari, né? Estou presidente do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura do Estado do Rio. Sou também presidente do SEMEC de Barra Mansa. E, neste momento, eu também ocupo a cadeira do Conselho Superior da Associação Comercial de Barra Mansa. Então, assim, quando a gente fala de uma entidade majoritariamente masculina, como trabalhar junto, é com o nosso jeitinho feminino, né? Que a gente consegue o equilíbrio e a gente sabe lidar, mais do que qualquer homem, com as coisas de uma forma mais tranquila, mais leve. Então, assim, dizer que a gente não tenha dificuldades, eu estaria mentindo. Mas a gente consegue mostrar aos poucos a nossa liderança e o nosso poder. Hoje, na minha associação, em Barra Mansa, nós temos 5 mulheres na diretoria. Isso é algo, assim, muito difícil. Eu não sei na de vocês, mas é difícil. Numa entidade em que nós temos 18 diretores, a gente tem menos de 30% de mulheres. Mas eu vou dizer outra coisa, a dificuldade não é só da aceitação, é muito da nossa disposição de querer enfrentar e acreditar no nosso potencial, acreditar
que o nosso papel ali é muito importante. Então, aqui eu acho que eu vou me perder um pouquinho. Só terminando essa pergunta, é assim, você pergunta como lidar com os líderes, né? Numa liderança. Então, assim, hoje eu sou líder dos líderes mesmo, porque eu sou do Conselho Superior. Eu tenho toda a diretoria executiva, eu tenho todos os conselheiros superiores que são ex-presidentes da casa. Na casa só tinha uma ex-presidente, eu sou a segunda presidente. Então, assim, eu não vejo dificuldade, gente, mas isso é de cada um. Eu acho que é muito, assim, maturidade, conhecimento e segurança. Eu acho que vocês precisam estar seguras do que vocês sabem, do que vocês fazem. No momento que vocês tiverem segurança, vocês vão entrar dentro da associação e não vão ter problema nenhum em liderar. Isso eu aposto. E para isso serve o SEMEC. Por quê? O SEMEC ele vem exatamente com essa função. É de fomentar o empreendedorismo, mas é de dar também à mulher segurança para o trabalho dela. De dar a ela também uma melhoria na autoestima. Porque se a mulher não está bem, o negócio dela não vai bem e ela também não vai conseguir liderar nada. Porque ela precisa estar bem. Então, eu acho que eu respondi a primeira pergunta. A segunda, como a gente tem feito no estado todo. Então, a gente, de novo, o Robson deve estar com a orelha ardendo, mas é ele que também é o nosso grande parceiro, nosso presidente. Porque é através dele que a gente tem as indicações dos presidentes que têm vontade em criar um SEMEC. Porque a Denise, a Mila, a Rose, não dá para a gente chegar e falar assim, eu quero criar um SEMEC dentro dessa instituição. Não é assim. O presidente da associação ou a presidente precisa querer. Então, para isso, a gente pede o apoio do presidente para indicar. Hoje, vocês estão aqui, se tiver algum presidente de alguma associação, vai conhecer um pouquinho mais sobre o SEMEC. Pode ser que queira. Então, o nosso papel é esse, é fazer essa divulgação, fazer um trabalho de formiguinha e, aos poucos, conquistando mais associações para que essas associações possam criar os SEMECs. Por quê? Porque vai ter mais mulher dentro da associação, vai ter mais associada e vai ser uma entidade que vai ser mais bem vista. Por quê? Porque vai começar a ter uma equidade. Então, assim, vai ter uma visibilidade diferente. Então, hoje, a gente faz desse jeito. Eu acho que eu consegui te responder, né? Obrigada, gente. Eu falo muito. Se deixar... Eu gostaria de destacar dessa fala, nesse momento, a importância da visão de uma mulher, porque quando, por exemplo, aquelas de nós que podem ser mães, quando chega um novo filho, a gente não deixa de amar o primeiro, a gente não deixa de dar oportunidade para aquele primeiro que já veio. Então, assim, essa visão, no caso feminina, para uma instituição, né, como o SEMEC, como já eram as nossas associações comerciais, né, filiadas à FACERJ, ter as mulheres amplia a visão, no caso, e o potencial, no caso de atuação, dos pequenos negócios. Hoje, mais de 51% dos pequenos negócios no Brasil são capitaneados por mulheres. Então, nós não podemos excluir essas mulheres também nesta liderança. Então, mais uma vez, parabéns, né, à federação que reúne e que cria esse conselho. Então, eu gostaria de colocar a segunda frase, que não existe desenvolvimento sustentável sem solidariedade e cooperação. Então, essa é a reflexão que nós colocamos para essa visão estadual, que é a missão da Denise, assim como de todos os outros presidentes, no caso, no nosso estado. E eu vou pegar agora uma oportunidade para poder falar com a Rose Pani, ela vai se apresentar, claro, mas ela aqui, já vou estragar a sua apresentação, é a nossa presidente aqui de Guapimirim, né, da nossa cidade anfitriã. E o bacana é que nós vemos essa estrutura que é retratada no estado, ela vai se refletindo, no caso, a cada município. E eu fiz questão de destacar, porque o nosso SEMEC Guapimirim, ele é um dos caçulinhas do nosso estado, não é verdade, Rose? Então, eu gostaria de perguntar a você da seguinte forma, né? E considerando a frase,
sozinhos vamos mais rápido, junto vamos mais longe. É um provérbio africano. E com a missão, então, Rose, do SEMEC, como é trabalhar proativamente, criar oportunidades de aprimoramento, no caso profissional, para mulheres nos municípios, ajudando-as a ampliar-se na área de atuação, na capacidade de competir no mercado, como já foi falado pela nossa executiva. Eu gostaria de saber de você, no caso, o SEMEC Guapimirim, que é então um dos caçulinhas, quais têm sido os seus maiores desafios para fazer essa missão acontecer aqui e a partir de Guapimirim? Boa tarde a todos. Primeiramente, é um prazer compor esse palco aqui, esse painel, né, essa roda de conversa. É muito importante hoje as mulheres estarem ocupando esses espaços para que a gente possa ter fala, para que eles possam entender o que a gente vem trazer, né? Eu sou Rosipane e estou presidente do SEMEC. O SEMEC Guapimirim foi fundado em janeiro, então é novinho, a gente está começando, é o nosso primeiro ano, nossa primeira experiência. Então, desafios tem um monte, né? Tem muitos desafios. Mas, assim, o principal que a gente tem dificuldade é no engajar as mulheres, para que elas venham nos nossos eventos sempre. Porque, assim, a gente faz eventos mensais, né? Uma vez no mês. Todos os nossos eventos teve bastante mulher, acima de 30 mulheres, pelo menos. Só que, normalmente, eram mulheres variadas, não repetiam muitas, né, nos eventos. Então, assim, está sendo falado no município sobre essa capacitação das mulheres, mas elas estão trocando. A gente entende que as mulheres elas têm uma sobrecarga muito grande de afazeres, né? Elas empreendem, elas são de casa, são mães solo, têm diversas dificuldades, né? Então, assim, fazer com que elas se enganjem, né, e assumam esse papel e que tirem esse tempo para elas, porque a gente intitulou os nossos eventos como o Café com Elas, né? E é exatamente isso, a gente faz ali um café, a gente tem um network, uma troca no início, e aí a gente traz uma capacitação. Nossa última capacitação foi com o Sebrae, nosso parceiro também, a gente tem muito apoio do Sebrae. Então, assim, falamos sobre marketing, que é uma coisa que todas utilizam no seu empreendedorismo, né, nas suas empresas. Então, foi, assim, fascinante, a gente saiu de lá muito impactadas com o evento. Mas é difícil a gente conseguir conscientizar de que a gente precisa delas aqui, que a gente precisa ter essa adesão, porque o SEMEC ele é feito para as mulheres, né? Então a gente precisa que elas venham e que tragam suas dores para que a gente possa capacitar e a gente possa cada vez mais estar ajudando as mulheres do locais. Ok, muito obrigada. A gente muitas vezes vê a dificuldade, né, de começar um trabalho, mas a iniciativa, né, desse primeiro pontapé, né, assim, desse início é extremamente relevante e ele já certamente trouxe alguns resultados para você. Você gostaria de destacar algo que você já tenham feito, que você diga assim, olha, isso daqui está dando fruto e tem sido uma estratégia bacana? Quando nossa primeira fala com a Denise e com a Josane, né, na minha primeira reunião, porque o SEMEC ele surgiu de um interesse, de um sonho do Marco, né, da Associação Comercial. Ele foi o idealizador do projeto, né? E aí ele me apresentou a Josane e a Denise. E aí ela falou, olha, se vocês impactarem uma mulher, já vai valer todo o trabalho, né? Então, assim, a gente tem visto muitas mulheres falando assim, olha, esse está sendo muito importante para mim, estou me vendo de uma outra maneira. Porque tem muitas mulheres que não se enxergam empreendedoras. Elas trabalham, a cidade tem muito artesanato, cultura, comidas, né? A gente tem muitas mulheres doceiras, com comidas maravilhosas, artesanatos, só que elas não se veem como empreendedoras. E aí a gente fala assim, não, mas você está empreendendo, você está gerando renda, você é parte importante dali. Então a gente já tem
essas falas hoje mudando, né? E quando a gente conversa com mulheres e fala assim, poxa, foi muito importante a gente estar ali naquele momento que a gente conseguiu enxergar uma coisa que a gente não enxergava. Muito bacana. Algo que eu gostaria de destacar é que a Associação Comercial aqui de Guapimirim, ela também se reeditou, né? Ela se renovou, né? Depois já tinha uma associação mais antiga, e aí eles foram, se reeditaram. Então já nasceram dentro dos novos tempos, né? Já nasceram e brevemente já tem também o conselho. Então eu parabenizo vocês, né? E assim, desejo a você aí sucesso nessa presidência, nessa gestão, né, junto com essas mulheres. E nós temos aqui hoje com a gente a Mila, que é a vice-presidente da Associação Comercial de Campo Grande, né? Mila, a gente está muito centrado hoje aqui, conectando, né, Magé e Guapi. E de repente a gente vai lá para o outro lado, para Campo Grande, e aí as pessoas podem pensar, certamente isso que já foi compartilhado aqui pela Rose, só acontece aqui em Guapi. Por causa daquela síndrome, muitas vezes, que a gente tem, né, dizer assim, os problemas só acontecem, né, aqui na nossa casa e tudo. Por favor, se apresenta e fala um pouquinho para a gente de como é a sua experiência lá em Campo Grande, que é uma área do Rio de Janeiro, do outro lado da cordilheira. Por favor. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês, né? Um prazer compor essa mesa, prazer estar podendo falar com vocês. Eu sou Mila Pimentel, eu sou vice-presidente da Associação Empresarial de Campo Grande, sou presidente do SEMEC, da minha associação. Sou vice-presidente do SEMEC estadual e a gente está fazendo esse trabalho de sensibilização das associações e ampliar essa nossa base. Os desafios são iguais, né? E é isso que une o SEMEC. Eu sempre, quando vou falar pelo SEMEC, eu falo dos 5 pilares do SEMEC. Né? O SEMEC está primeiro presente, né, em todo o território nacional, e mais de 950, né, Denise? Mais de 950 associações, então a gente já tem uma grande capilaridade. O meu SEMEC é um SEMEC recente, é um SEMEC do final do ano passado, e nos pilares do SEMEC a gente tem a representatividade, o aumento da capacidade empresarial, o engajamento político, né, o empreendedorismo e o associativismo. Apesar dos desafios, né, serem diferentes, e eu estou no maior bairro do Brasil, né, Campo Grande tem mais de 800 mil habitantes, né, em toda a grande Campo Grande, tem uma coisa que une todas nós somos mulheres. Então, independente do nível, né, do meu empreendedorismo, do meu negócio, do meu empresariar, da minha gestão, tem uma coisa que é muito pertinente a todas nós, e isso que o SEMEC conecta muito forte. Nós somos mulheres no mundo dos negócios. Isso não é uma tarefa muito fácil, né? A gente sabe, eu sou a primeira mulher vice-presidente de uma associação empresarial que existe há 65 anos. Então, assim, não é um lugar que eu fui convidada a estar, né? Foi um lugar que eu precisei me impor, né, para estar. E é isso que a gente faz, né? E é isso que a gente precisa fazer com as empreendedoras da nossa região. E é o que a Rose falou. Muitas das vezes elas não acreditam, elas não sabem que elas estão empreendendo. Então, essa sensibilização, esse engajar no ambiente dos negócios é uma das principais ações e das principais funcionalidades na prática que o SEMEC traz. Ele tem sempre um grande parceiro, que é a Associação Empresarial, um outro grande parceiro, no meu caso, e acho que no caso aqui em comum, é o SEBRAE. Né? A gente costuma dizer que o SEBRAE tem as ferramentas e nós temos as pessoas que vão utilizar dessas ferramentas, e a gente tem essa capacidade de estar ali no bairro, conversando com elas, encontrando com elas em outros momentos. Então, assim, o desafio é sempre o mesmo, né? Ser mulher no mundo dos negócios não é uma tarefa fácil, mas a gente está ali para juntas, poder trocar desafios,
poder trocar experiência, para que esse lugar seja também um lugar mais acolhedor, né? E que eu costumo muito falar também lá no meu grupo, e para as mulheres lá do nosso bairro, já falei isso para o meu presidente, inclusive, né? Agradeço muito meu presidente Samir, que fez o convite, né, para que o SEMEC também acontecesse dentro da nossa associação, me convidou para estar lá presidindo. A sociedade, ela é igual um passarinho. Ela precisa de 2 asas para voar. Com uma asa só a gente não chega a lugar nenhum. A gente precisa de homens e mulheres, cada um sendo uma asa desse passarinho, para que a gente possa ir cada vez mais à frente e de uma maneira mais justa, com um ambiente de negócio favorável para todos e todas. Obrigado, Mila. É interessante para vocês verificarem o poder do acolhimento, né? Até o cachorrinho se sentiu livre para poder passar aqui no meio do nosso painel. As coisas acontecem não por nada, né? Na realidade, nós vemos uma grande oportunidade dentro das associações comerciais que reúnem, sobremodo, o nosso estado, ele é comercial, né? A gente tem muitos polos, né? Ao ar livre, shoppings, quer dizer assim, o comércio, a parte empresarial como um todo, mas o setor comércio é muito forte. E reúne, no caso, muitas das nossas mulheres, porque como foi bem dito por vocês, né, em momentos diferentes, as mulheres, elas acumulam, no caso, uma série de atividades, né? Tem o primeiro, o segundo, o terceiro, quiçá o quarto turno, né? E a gente ainda é folguista, né? Depois, quando a gente tem alguém para poder ajudar a gente é que cobre, né? Claro que com ajuda, sim, e sem desprestígio, por favor, dos homens parceiros nossos aí, para os quais eu agradeço aqui na presença do meu marido, que está aqui acompanhando a gente, né? Está ali tietando um pouquinho no momento. Mas, queridas, eu gostaria da gente já estar indo para o finalzinho do nosso painel. O nosso objetivo aqui é poder compartilhar com você de que é possível transformar, é possível unir pessoas, é possível potencializar as forças que estão conosco. Então, se há 60 e poucos anos uma associação comercial, ou há 1 ano, 2 anos, ou ao tempo que a FACERJ como federação existe, nós já tivemos sucesso, tanto mais sucesso teremos se nós formos mais inclusivos, mais acolhedores e tivermos representação, no caso, de todas as esferas da sociedade. Então, por isso eu gostaria de fazer a rodada final, onde eu gostaria que vocês levassem como base, por favor, a próxima frase, que diz o seguinte, talvez ela seja mais próxima de nós, né? É a próxima, a verdadeira solidariedade. Por favor, pode ir. Vamos lá, mais uma? Já vai chegar, diz assim, olha, a verdadeira solidariedade começa quando ajudamos o outro, não por caridade, mas por justiça. O que vocês acham que isso tem a ver, né, com o SEMEC? O que vocês fazem, incluindo mulheres? E, por favor, deem a palavra final de vocês. Vamos começar aqui com a nossa secretária executiva. A verdadeira solidariedade começa quando ajudamos o outro, não por caridade, mas por justiça. Isso é uma coisa mais do que óbvia, né? A gente busca fazer o melhor nosso e busca ajudar as pessoas, porque quando você ajuda, na verdade, quem se sente bem é você. Você está conseguindo transformar aquela pessoa, transformar o outro. Quando você consegue isso, você tem uma gratidão tão grande. Você não é uma caridade, não vem a ser isso. É um sentimento completamente diferente. Eu não sei se eu entendi a sua fala, mas eu trabalho dessa forma. Às vezes, eu nem falei, né? Eu tenho filhos, 3 filhos, 6 netos e uma mãe que mora comigo. Assim, meus filhos falam assim, mãe, você vai lá em Guapi passar 2 horas, você vai andar 2 para ir, 2 para voltar? Eu falei, eu vou. É um trabalho voluntário, mas eu fico tão feliz de poder estar aqui com tantas mulheres, né, que
aceitaram esse papel. Tem aqui a Carla de Teresópolis, tem a Fabiana de Nova Friburgo, a Mila, a Rose, que estão se doando, gente. Quando você se doa, não é você que está dando, não. Você recebe muito mais do que você dá. Vocês não têm noção do quanto é bom essa doação para a gente. A gente se sente muito mais especial, porque eu sei que eu estou fazendo bem para alguma pessoa. Então, eu penso muito assim, se eu conseguir fazer vocês entenderem, a minha percepção é essa, é que quando eu dou, eu recebo muito mais do que eu estou dando. Tá? E eu agradeço muito a vocês por essa oportunidade. Obrigada. Por favor, Rose. Então, lembrando que nós ainda temos reunião também hoje à noite, que hoje a gente tem a nossa reunião mensal, então, que não foi cancelada. Então, a gente ainda tem mais um encontro. Eu uso muito a palavra compartilhar, né? A gente compartilha experiências, vivências, ensinamentos, tudo que a gente construiu na nossa vida profissional. Não dá para guardar só para a gente precisa compartilhar, né? A gente precisa ensinar para o outro um pouquinho do que a gente aprendeu e elas trazem muito isso para a gente também, do que elas já têm de experiência e passam. E é um crescimento mútuo, né? Nós crescemos juntas. Cada um tem um pouquinho de si para dar para o outro e ensinar e levar mesmo, um de mãos dadas com o outro, levando. Essa é a nossa característica lá do SEMEC, né? A gente se reúne, nós temos todas as mulheres lá da nossa diretoria super atarefadas, que de vez em quando a gente não consegue marcar nenhuma reunião online. A gente fala assim, gente, hoje, esse mês a gente não vai conseguir nem se falar, porque é realmente uma correria, né? São vários turnos, como disse a Margarete aqui, mas não é impossível. E quando a gente compartilha, a gente ganha muito mais, né? A gente tem aquele nosso conforto de falar, poxa, eu fiz a diferença na vida de alguém. E é essa a ideia, né? De cada dia mais levar esse crescimento e mostrar para as mulheres que dá, entendeu? Que junto a gente consegue ir junto. Obrigada, Rose, por favor. Mila. É o que a Denise falou, né? A gente está no momento de falar o óbvio, né? E a gente faz o óbvio, sim. Primeiro, agradecer também as coordenadoras do SEMEC, né? Que fazem, junto com as presidências, esse lugar possível de doação e também de presença do SEMEC no nosso bairro. Quando a gente fala da ajuda, gente, o associativismo é uma das ferramentas mais importantes de um negócio. Então, quando eu vou falar aqui e para encerrar, eu acho que eu queria deixar uma mensagem para todos vocês que empreendem agora, que empreendem há bastante tempo, que a associação comercial, a associação empresarial da região, onde o seu negócio está estabelecido, ela tem a capacidade de potencializar o seu negócio. É ali que eu cresci muito como empresária, é ali que eu cresci muito como pessoa. Então, assim, eu acho que a gente precisa cada vez mais fortalecer o associativismo no nosso país, principalmente no nosso estado. Acho que isso é um dever nosso. Empreender sozinho, a gente não vai conseguir, vai ser muito mais difícil. Uma frase anterior, né? Junto a gente vai mais longe. Então, assim, pensando no nosso estado, olhe para o associativismo, olhe para a associação empresarial da sua região e entenda que ele pode potencializar, sim, o seu negócio. Agradecer também a presença de Teresópolis aqui com a gente, né, as meninas. Nova Friburgo também estava por aí. E é isso, todo mundo aqui se doando, abrindo mão um pouquinho do seu negócio para estar construindo esse legado que o terceiro setor faz com muita verdade, que é o associativismo. Obrigado, Mila. Senhores, nós encerramos assim o nosso encontro aqui, mostrando que é possível e à luz do que nós passamos nesse dia de hoje. Várias entidades, várias pessoas se reuniram
cada um na sua expertise, fazendo aqui uma federação de conexão, né, sob a batuta da FACERJ, meu presidente, e nós estamos saindo daqui muito melhores do que quando nós entramos. Então, eu quero agradecer vocês e dizer muito obrigado por vocês existirem nos nossos municípios, nos nossos bairros. Não só as mulheres, mas as famílias e a nossa sociedade como um todo precisa do SEMEC, de mulheres como vocês. Muito obrigada. Privilégio meu.